gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, como vocês já puderam ver no título, a gente vai ter um pouquinho de voz suave, junto com a parte 2 do quarto capítulo de Kalidora. Ele é um capítulo bem grande, então eu decidi dividir. Se você ainda não viu a primeira parte, é só procurar. Eu vou fazer uma playlist. Eu sei que muita gente já me pediu. Eu só não sei fazer porque eu sou meio desprovida dessa inteligência. Mas eu vou fazer assim que possível. Então, se você ainda não viu, eu recomendo que você assista o capítulo anterior. E se você nunca viu ou viu os ASMRs de Kalidora, eu recomendo que você comece desde o prólogo, primeiro capítulo, até o quarto capítulo, que é o de hoje. Dessa vez eu vou ler no Kindle, não vou ler no computador. Eu acho que é mais fácil, mais prático. Então, esse é o meu Kindle. Eu não sei se eu já mostrei essa capinha pra vocês, mas eu comprei ela na Shopee e eu paguei acho que R$40. E eu acho a coisa mais linda frente e verso, né? São as abelhinhas. Eu lembrei muito de um poema meu que chama Abelhas Migratórias. Um poema sobre mosquinhas de fruta e abelhas que vão embora. Antes da gente começar, eu queria informar vocês que Kalidora e tudo o que eu escrevo fica disponível na Academia de Contos. Para quem quiser, tem, além de Kalidora, tem vários contos, alguns eu já li aqui, tem várias poesias, tem bastante coisa legal lá se vocês quiserem dar uma conferida. Já fazendo um adendo ao meu primeiro aviso, eu queria explicar pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo, do porquê ultimamente eu tô um pouquinho ausente do TikTok, eu não tô fazendo tantas lives quanto eu costumava fazer. Eu tô tendo uns probleminhas relacionados à minha saúde mental, não é de hoje, mas eu tive um pouquinho, piorei um pouquinho, o que é normal. Tá tudo bem. Alguns dias são mais difíceis do que os outros, mas é normal. Então vamos lá. Aproveitar pra mostrar pra vocês, né? Ela tem um elástico. Oh, meu gato. Ela tem um elástico aqui. Ela segura ele todo com 4 elásticos. Então dá pra você ler bem confortável. Eu gostei bastante dessa aquisição. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de comentar se você quiser. E se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. De lei, vocês sabem que eu preciso dos meus olhos. Inclusive, eles já estão bem fraquinhos, eu preciso fazer lentes novas. Mas ainda serve. Uma coisa que eu vi que muita gente gosta é tapping na lente. Vocês gostam disso?
chá, um café, ou fecha o olho que a gente vai começar. Lembrando, continuação do capítulo 4, o Templo de Arcádia. A mesma voz que me colocara para dormir me despertara, tão suave que só acordei realmente ao ver os raios suaves de sol entrarem pela janela. Ela repetia a frase como se fosse um mantra, capaz de acalmar qualquer alma atormentada de toda a Transilvânia. Retirei os cobertores de cima do meu corpo e estiquei-me para tentar ver através da grande janela em vão, antes que mancasse trotando novamente. Até a mesma, a porta do meu quarto foi aberta por Andréa, que possuía um sorriso leve no rosto. Bom dia, Calidora, ela disse, pegando os cobertores e os dobrando, colocando minha perna machucada em cima dos mesmos. Adrian disse para deixá-la levantada o máximo de tempo que conseguir. Quem está cantando? Perguntei, ainda encarando a janela. A semelhança com as músicas que minha tia cantava era imensa. Aquilo me deixou extremamente intrigada. Mas não foi o suficiente para que Andréa me respondesse de imediato. Ela franziu o senho e me olhou com os olhos verdes confusos, até que a voz ressurgiu, repetindo a frase, fazendo-a sorrir novamente. Svetlana, disse Dragos, entrando no quarto e observando minha perna sem tirar os lençóis. Andréa e ela ficarão com você. Meu pai e eu temos que ir até o centro. Não iremos demorar muito. Como está? Está doendo. Verei com Svetlana se podemos fazer algo que a ajude mais, disse Andréa saindo do quarto. Vou passar um pouco mais da pomada, Dragos disse, mais para si do que para mim, enquanto retirava os lenços brancos que envolviam metade de minha perna. Assim como na noite anterior, o processo fora doloroso e lento. Ele aplicava uma pressão que eu julguei desnecessária e movia meu pé com certo cuidado, mas ainda assim era uma dor infernal. Quem é a mulher que estava cantando? Perguntei novamente, em meio às caretas de dor. Uma amiga antiga de minha mãe, a russa, respondeu simples, sem querer falar muito. Ela canta em todas as manhãs enquanto cuida do jardim central. A maioria dos visitantes cantarolam essas canções perdidas no tempo por aqui. Terá que se acostumar. Acho que posso me acostumar. Minha tia cantava para mim. Respondi, agradecendo mentalmente por ele começar a colocar as ataduras novamente. Sua tia era cristã? Me perguntou, e eu assenti. Estranho, nunca vi cristãos cantarem esse tipo de canção. Geralmente repudiam. Esse tipo de canção? Cantigas da primeira religião. Todos os que eu conheço que as cantam são pagãos, disse, terminando seu trabalho em minha perna e se levantando. Meu pai e eu voltaremos no fim da tarde. Vou pedir para Andréa trazer seu café aqui. Posso descansar nos jardins? Não quero ficar o dia todo aqui dentro. Juro que, se me der um livro, não irá ouvir falar de mim pelo resto do dia. Pedi, feito uma criança ansiosa. Está úmido e temo que volte a esfriar e chover mais tarde. Pode ir, mas não negue caso queiram te colocar dentro novamente. Ele disse, me pegando no colo e descendo as escadas. O jardim central do castelo era lindo. Havia flores e árvores que eu nunca havia visto. Os muros eram de pedras aleatórias e o chão era em sua maioria grama. Haviam poucos pisos que levavam até uma fonte que ficava no meio de tudo. Uma fonte consideravelmente grande, com uma estátua de uma mulher que parecia estar correndo ao vento, pois havia uma camada de mármore moldada sobre ela em formato de um tecido. Os cabelos curtos voavam também. Ela tinha uma expressão serena. Os braços estavam levemente abertos, e ela estava nua. Em um ambiente muito bonito e tranquilo, Dragos me acomodou em uma parte coberta por uma estrutura de madeira, onde havia algumas cadeiras e uma mesa que eu supus servir para cafés da manhã, já que havia um bule de chá e algumas xícaras em cima da mesma. Ele voltou para dentro do castelo, me deixando na companhia dos pássaros cantantes daquela manhã. Minutos depois, Andréa saiu pela porta com um cesto e se sentou ao meu lado, colocando alguns pratos com porções de ovos cozidos, queijos, tomates, pães, geleias e uma pequena barra de manteiga. Ah, esqueci a água quente e o leite.
disse olhando a mesa e procurando algo mais que faltava. Svet, esqueci a água quente e o leite. Assim que o disse, a russa apareceu pela primeira vez em minha vista, carregando um bule e uma garrafa de vidro. Com um longo vestido vermelho escuro que estava coberto por um sobretudo preto. Ao contrário de Andrea, ela tinha cabelos curtos e lisos, negros como seus olhos e suas sobrancelhas finas, os grossos cílios. O frio havia deixado o rosto moreno rosado e os lábios em um tom rosa claro. Bom dia, garota, ela disse, com sua voz rouca. Seu sotaque era extremamente evidente. Está melhor? Bom dia, eu disse baixo, sem conseguir parar de encará-la enquanto ela se sentava. Estou melhorando, obrigada. Estamos fazendo um remédio para você, disse Andrea, sendo a primeira a se servir. Mas precisamos de gengibre. Você pediu para o Adrian trazer? Perguntou, olhando para Svetlana. Sim, ele disse que trará cúrcuma também. Acho que se fizermos um xarope ou uma pasta ficará melhor do que o chá, respondeu ela comendo uma fatia de pão com geleia. Vai ficar com um gosto forte, mas você vai sobreviver. Espero que ele não se esqueça das velas douradas. Não faço ideia de onde ele irá encontrar velas dessa cor. Eu disse que poderiam ser amarelas, mas preciso delas hoje. A lua está cheia e já estou 4 dias atrasada. A deusa provavelmente não me apoia em todas as minhas decisões, mas ainda assim tenho um compromisso. Svetlana disse, olhando em volta por todo o jardim como se buscasse algo. Viu, Mairico? Ela estava lá dentro mais cedo, respondeu Andrea. Mairico é a nossa mascote. Uma hora ou outra ela aparece, mas tome cuidado. É arisca como a dona, disse olhando para outra mulher. Você quer participar do ritual hoje? Andrea, ela é cristã, resmungou Svetlana. Você sabe que não pode odiar cada cristão do mundo, não sabe? Respondeu com um olhar repreendedor. A força do ódio tem uma imensidão que você não conhece. É por isso que você é diplomata. Ela disse, pegando um pequeno livro e o folheando enquanto assoprava a xícara de chá. É claro, o meu caminho é a paz. Toda ajuda nos rituais é bem-vinda, você sabe disso. Que ritual? Perguntei com a boca cheia, deixando mais uma vez minha curiosidade me colocar na linha de voo. Ela poderia nos ajudar, Svet. Você canta, Calidra, porque dançar você não vai poder. Não sou muito boa com arte, respondi, vendo uma pequena gata preta com grandes olhos azuis sair do meio dos arbustos e caminhar lentamente até onde a russa estava, se esfregando nas canelas da mesma. Mairico, onde estava, garota? Disse ela sorrindo levemente ao ouvir o ronronar da felina. Mais tarde, quando a lua estava em seu brilho máximo naquela noite, havia um ponto de luz no jardim localizado nos fundos do castelo. Era uma fogueira com labaredas alaranjadas imensas, que chegavam a ser estranhas aos olhos de tão grandes. Ao redor, apenas as sombras das grandes árvores banhadas pela luz de prata da lua e das estrelas, enquanto Mairico andava ao redor do fogo, mas eu não sabia dizer se era para se aquecer ou em desconfiança do que estava acontecendo. Eu estava sentada no mesmo banco onde havia passado a maior parte do dia, ao lado de Hadrian, que lia algum livro de contos egípcios que havia encontrado no centro da cidade e bebia vinho. Eu apenas observava e me sentia estranha por estar me sentindo extremamente familiarizada e confortável em um local desconhecido, com pessoas desconhecidas fazendo possíveis rituais de bruxaria que minha religião não perdoaria. Era como um pequeno animal, estava aquecida, bem alimentada, e me sentia segura em volta das grades de ferro do templo de Arcadian. Não havia desconforto, a não ser uma perna fraturada. Svetlana e Andrea estavam estendendo um tecido vinho escuro no chão, procurando o deixar o mais alinhado possível, para depois colocar um caldeirão médio de ferro no centro e 2 cálices que logo foram preenchidos por Adrian com o vinho que o mesmo bebia. Haviam velas também. As douradas que a russa tanto ansiava por ter estavam lá, junto de outras cores como vermelho e verde. E estavam posicionadas lado a lado. Svetlana pegou também um objeto envolto em um pano branco, que descobri ser uma faca, e deixou-o descansar sobre o tecido do chão.
mergulhando as mãos em uma pequena bacia de água morna e molhando o rosto, passando pelos fios negros e deixando o líquido escorrer por seus braços e pingar em suas coxas, molhando o veludo escuro do vestido que usava, ato que foi repetido por Andrea e Dragos. O calor emitido pela fogueira nos permitia usar roupas que não fossem tão pesadas. Eu, por exemplo, estava com um dos vestidos negros de Andrea, que usava um verde escuro com mangas longas. Dragos estava com uma calça simples e uma blusa preta também, de mangas longas. Adrian era o único que vestia um sobretudo. Svetlana pegou a faca e colocou o cabo em seu peito. Andou até formar um grande círculo. Andrea colocou uma grande vela dourada e um pouco de louro dentro do caldeirão, que agora estava posicionado acima da fogueira. A egípcia acendeu todas as velas enquanto Dragos espalhava folhas de louro, cardo santo e cascas de cedro, algumas folhas de eucalipto também, pelo chão. Por matri anhelo ades hoc aure vocationem nostram per secula. Eles falaram juntos, se abaixando para pegar cada um um pequeno sino dourado e se reerguendo. O tinir dos pequenos instrumentos se fez presente e durou por cerca de 9 segundos, enquanto os três aguardavam o cessar do som de olhos fechados. Não me aflinja, embora o mundo esteja envolto em sono. Não me aflinjo, embora os ventos gélidos soprem. Não me aflinjo, logo isso também será passado, eles disseram. Então Andrea acendeu a vela dentro do caldeirão, que já deveria estar praticamente derretida. Acenda esse fogo em sua honra, deusa mãe. Você criou a vida a partir da morte, o calor do frio. O sol vive novamente. O tempo de luz está crescendo. Bem-vindo, Deus solar, que sempre retorna. Salve, mãe de tudo. Rota ignea virtus. Dito isso, eles começaram a andar ao redor da fogueira, observando as chamas que ficavam cada vez mais intensas enquanto o caldeirão começava a se esfumaçar. E assim passaram longos minutos, rodando lentamente e sentindo calor na pele. Grande Deus Sol, nós o saudamos. As duas começaram a andar ao redor da fogueira como se dançassem ao ritmo das chamas, enquanto o Drago se sentou na grama com uma garrafa de vinho, e vez ou outra também falava em outras línguas. Eu olhei para Adrian, que se encontrava ao meu lado, com a mesma expressão serena de sempre, apenas assistindo todo o ato enquanto as labaredas refletiam nos olhos azuis que se viraram para mim. Achei que os arcadianos não possuíssem religião. Eu comentei, encarando a cena confusa. Não temos, respondeu Adrian. Essa era a religião de minha antiga esposa, a mãe de Dragos. Eles quase sempre fazem o oposto do que a religião ensina, mas Svetlana se comprometeu a sempre realizar os rituais depois que ela faleceu. Eu sinto muito. Recebemos uma carta do convento hoje, disse ele, pegando uma taça em cima da mesa e bebendo. Fierar pediu para que você voltasse o mais rápido possível. Meu coração palpitou e eu franzi o senho esperando suas próximas palavras. Dragos me mostrou o caderno que encontrou no quarto de Ileana. Sinto muito que tenha tido que ler e passar por algumas daquelas coisas. Por que a deixou lá? Perguntei em um tom baixo, medindo cada palavra. Ileana cresceu longe de mim. Dragos e eu a encontramos há pouco tempo. Sua mãe fez questão de que ela não soubesse de nossa existência. Eu nunca possuí um vínculo com ela. Nunca desisti de encontrar, mas quando o fiz não houve sentimento fraternal, que era o que eu esperava. Não há muito o que lhe dizer, minha relação com minha filha é algo muito pessoal, mas, como foi uma grande companheira para ela dentro daquele lugar, sinto que lhe devo algo, ao menos uma explicação. Mas ela não conheceu a mãe, eu disse, lembrando de todas as vezes que conversei com Ileana e ela me disse que sua família a abandonara no convento. Ela realmente não conheceu, mas a mãe dela estava presente em todo aquele tempo. Ela deixou que eu cuidasse dela por fora, mas nunca me disse algo relacionado a exorcismos ou a outras atrocidades que eles cometiam com ela. Nunca a visitou. Ao menos poderia ter perguntado como ela estava, respondi, me exaltando um pouco. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu lá.
Ninguém jamais deveria passar por tais experiências. Conheço o sentimento de abandono. Você está na metade de sua vida. Meu livro tem mais histórias do que o seu. Durante sua estadia conosco, preciso que entenda que aqui não haverá paraíso ou alguém que irá ficar no seu pé toda hora. A única resposta que precisa hoje, Calítora, é que eu não deixarei que volte para lá. Disse-me ignorando e voltando a olhar para a fogueira. E farei com que todos, isso inclui a mãe de Ileana e Fierar, paguem por suas ações. Já perdeu sua filha, não acha que vale mais a pena? Não acha que não vale mais a pena? Perguntei, engolindo o nó em minha garganta, após o frio discurso. Eu sou um homem de negócios simples. Para as minhas escolhas, nunca é tarde demais. Respondeu, e eu não tinha palavras naquele momento. Uma nova informação havia surgido. A mãe de Ileana sabia o que a filha passava e nunca fez nada. Ou a Idran estava dizendo aquilo para se livrar da culpa de ter deixado a filha morrer em tais condições. Meu silêncio foi confortador para ele, já que depois da breve conversa não houve mais palavras trocadas entre nós. Apenas o silêncio permaneceu, até que Andrea andasse até ele e eu entregasse um outro cálice prateado com vinho, e dando um pequeno copo para mim, o que fez meu estômago me lembrar da alta quantidade de álcool que eu já havia ingerido. Agora é hora de se embebedar, ela disse sorrindo e entrando para dentro do castelo. Bom, esse é o final do 4º capítulo. O próximo se chama Luz de Prata e provavelmente sai semana que vem ou na outra. Eu vou tentar seguir com 2 vídeos por semana, eu não prometo, já falei sobre, mas eu vou me esforçar para trazer bastante conteúdo para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido relaxar, talvez dormir um pouquinho. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.